Glória a Deus pela sua vida, meu amado. O Senhor me trouxe uma palavra muito forte ao meu coração. Ela tem a temática: não apaguem o Espírito. Não apaguem o Espírito. Sabe, o Senhor tem falado comigo sobre nós mantermos a chama acesa do Espírito Santo de Deus. Nós precisamos ter esse entendimento para que nós não venhamos apagar o Espírito. E o texto base que eu quero trazer está lá em 1 Tessalonicenses 5:19. Diz assim, 1 Tessalonicenses 5:19. Hoje nós vamos colocar bastante versículos aqui para nós acompanharmos. Amém? Então diz assim lá: não apaguem o Espírito, que é basicamente o tema da minha mensagem. Ali em 1 Tessalonicenses ele fala isso, para que nós não venhamos apagar o Espírito. E nós precisamos ter um entendimento. E é claro, se está dizendo que não é para a gente apagar, quer dizer que ele pode ser apagado. Então esse Espírito que ele está falando ali, um Espírito com E maiúsculo, ele está falando do Espírito Santo de Deus. E nós precisamos ter um entendimento disso, porque imagine você apagar o Espírito Santo de Deus. Imagine essa presença gostosa. Você pode levá-la para casa. Você pode fazer da sua casa um altar. E por causa do sacrifício de Cristo, que antecedeu a tudo isso, que nós precisamos ter esse entendimento, antecedeu tudo isso, ele falou e rogou ao Pai que nos daria um outro Consolador, que era o Espírito Santo de Deus, o Consolador, o nosso advogado fiel, o socorro bem presente na hora da angústia. Esse Espírito que ele nos deu e que nós não podemos apagar. Só que nós vivemos em meio a uma geração que tem apagado o Espírito, tem feito o Espírito apático, ele tem deixado de lado, às vezes nem tem entendido o Espírito Santo de Deus, porque uns são muito tradicional, são frios e não querem saber não. O irmão falou em línguas, não é de Deus? Não, o fruto do Espírito é amor, paz, alegria, e sim, também é. Mas devido a toda essa confusão, essa briga de um puxar para um lado, outro puxar para o outro, acaba que a pessoa vai deixando isso frio. Nós vemos esses escândalos, que nem nós vimos aí, o profeta Mirim, entre outros, que isso daí acaba que o quê? Acaba que deixa aquele crente que já é fervoroso, ou falava em línguas, ou de repente, chorava, você não vê mais pessoas chorando na presença do Senhor, não tem mais esse aquebrantamento que vem dele. O Espírito Santo, ele nos convence do pecado, da justiça, do juízo. Ele é aquele que dá o toque. E por quê? Porque a pessoa vê essas coisas, esses escândalos, e fala: ei, é melhor eu nem profetizar do que ficar profetizando desse jeito. E nós precisamos ter esse entendimento que tem que ter isso, está na palavra. E aqui eu já entro com um testemunho meu, eu fui ganho por profecia. Cheguei na igrejinha, uma igrejinha ali, 25 membros, lotação máxima. E isso já contando os obreiros ali, quem cantava, tocava, algo bem simples. Chamava ponto de pregação até. Sabe quando é na casinha ali e tal? Igreja Pentecostal de Sião. Se eu não me engano era o nome. E ali, a mulher, a profeta, foi lá e entregou uma palavra direcionada ao meu coração. Ei, tem uma pessoa aqui que isso. Eu fiquei duvidando. Por quê? Eu era católico, tinha fé em Jesus, mas a gente sabe que o católico não entende nada, não vive a palavra ali na sua íntegra. A maioria, não vou falar de todos, mas a grande maioria. E ela falou: tem uma pessoa aqui que é isso. Daí algumas pessoas erguiam a mão, ela falava: não, você. E beleza, mais uma profecia. Só que de repente ela entrega uma profecia bem assim: tem uma pessoa aqui que pediu uma geladeira para o Senhor. Eu ainda pense que eu não era convertido. Eu gritei na minha cabeça: 6 papudo. Eu falei: é mentira, truco. E daí ela falou: mas essa pessoa pediu uma geladeira azul, foi específico. Uma mulher já começou a chorar e tal. É você e tal. Daí eu falei: essa mulher deve inventar essas coisas aí, e as pessoas erguem a mão para não passar vergonha,
Porque ela não chega e já fala na pessoa, ela ergue a mão e pá. E eu ali duvidando. E de repente essa mulher começa a sapatear e falar em línguas. Falar em línguas ali e de repente ela fala, tem uma pessoa aqui. Só que daí eu já me arrepiei. Sabe igual quando você vê aquele cachorro arrepiado que arrepia tudo, assim, até a crista do cachorro? Fez isso em mim. Tem uma pessoa que está duvidando de mim aqui. Mas não sou eu, é Jeová. E a mulher começou no mistério ali. Daí a pastora estava do meu lado, na época era namorada, falou, se for você, erga a mão. Eu acho que o zoião desse tamanho, só fiz assim. Ela é você, vem aqui. Eu fui lá na frente, ela começou a revelar minha vida inteira. Coisas que nem minha mãe eu acho que sabia. E daí ali eu entendi que era Deus. Minha mãe sabe, eu saí contando para todo mundo. Eu fui aquela samaritana que saiu contando para todo mundo. Falei, cara, você ora em casa, a mulher te revela lá. Meu Deus, e não sei o que. Tanto que eu levava um monte de pessoa, igual a samaritana, igualzinho. Porque eu fiquei tão impactado com aquilo. Tipo, ela revelou meu coração e no final ela falou, e você não sabe nem orar como convém. Ela revelou até a minha oração. Você reza um Pai Nosso, de repente você está rezando uma Ave Maria, daí você já ora um Santo Anjo, e de repente você não lembra mais nem que você está orando, está pensando em outra coisa. Eu falei, meu Deus, era bem a minha oração. Eu fazia sempre um Pai Nosso, uma Ave Maria e um Santo Anjo. E de repente, que é a oração do católico, né? E tal, e a mulher revelou tudo aquilo. Eu falei, nossa, Deus é real. E ainda ela falou assim, aí outra, leia na Bíblia que o Pai Nosso, ele é bíblico, está ali, você pode orar ele. Leia o Salmo 91, porque você está carregado. Ela falou algumas coisas ali, já me dando ensinando sobre libertação. E ali eu fui impactado pela profecia, que vem do Espírito Santo de Deus. Então isso é real, nós temos que crer nas profecias. E o apóstolo ainda fala para nós, dizendo assim, ei, não desprezeis os dons, e busque com zelo o Espírito Santo, os melhores dons. Então nós temos dons que nós temos que buscar, nós temos que crer no poder que há através do Espírito Santo, porque o Espírito Santo é o Deus em nós. Eu estou lendo novamente um livro, O Deus Esquecido, acho que eu já comentei aqui com vocês. E esse Deus esquecido, ele fala no livro, é o Espírito Santo, porque ele tem sido deixado de lado realmente, devido a esses escândalos. Só que isso nós vemos que é a maior arma de Satanás. Porque se é o Deus que está em nós, Jesus estava aqui, ele pega e fala assim, eu vou embora e vou deixar outro. Ele deixou. Só que daí talvez você está aqui, mas como que eu recebo ele? Será que eu tenho o Espírito Santo de Deus? Será que só tem o Espírito Santo de Deus quem fala em línguas? Quando eu aceito Jesus é que eu recebo o Espírito Santo de Deus? Sabe, então essas coisas eu quero desmistificar aqui rapidinho, antes de nós entrarmos aqui nessa outra parte. Porque assim, ó, como que você vai receber o Espírito Santo de Deus? Não é porque você falou em línguas. Primeira coisa, você tem que reconhecer Jesus como teu Senhor e Salvador, crer no sacrifício que Ele fez na cruz do Calvário. Esse é o primeiro requisito, é porque são etapas. Porque João Batista falou assim, eu batizo com arrependimento, mas virá outro após mim que vai batizar vocês com o Espírito Santo e com fogo. Então nós entendemos algo aqui, porque muitas pessoas não estão recebendo o Espírito Santo, não tem essa comunhão, porque falta arrependimento. Não é porque nós não estamos, né, na época que vai lá, as pessoas estão se batizando, mas não está havendo arrependimento. Igualzinho Nicodemos. Nicodemos era o mestre da lei, ele chega lá para Jesus, Jesus falou, ei, precisa uma coisa para você. Você precisa nascer de novo. E isso tem a ver com o batismo. Sabe, eu não sei se você se batizou ou se foi só um banho de piscina, porque o batismo é arrependimento. Então você se arrepende das tuas velhas práticas e você fala, eu quero viver uma vida nova com Cristo. E aí você está apto para receber o Espírito Santo de Deus. Você vai pedir e ele vai vir. Sabe, ele é cavaleiro, porque nós vemos, será que presbiterianos não têm o Espírito Santo de Deus? Eles não falam em línguas, não são mais fervorosos, nem Malemar ergue a mão para dar glória a Deus? Não. Porque uma das evidências do Espírito Santo, do batismo no Espírito Santo, sim, é o falar em línguas, mas também é um dom. Mas o que mostra que você anda no Espírito é você o quê? Ter frutos. Não tem como uma pessoa falar que é cheia do Espírito Santo de Deus e não demonstrar frutos. Ela não consegue dizer não. Domínio próprio.
Tudo que falam para ela, ela faz. Ela não tem domínio próprio, ela não tem amor, ela não tem alegria, ela vive lá. Se o Espírito Santo de Deus, aquele que ressuscitou Jesus Cristo, está em vós, você tem que estar bem louco, mesmo que você seja aquela pessoa mais apática, aquela pessoa mais calma, mas dentro de você aquela realidade que está queimando em você ali, cara, é o próprio Deus que está em nós. Se nós não cremos nisso, nós temos que mudar de religião. Os milagres que são operados, os sinais, as maravilhas, é só através do Espírito Santo de Deus. Muitas vezes, eu queria orar e ver as pessoas ser curadas. Mas se você não tiver essa comunhão com o Espírito Santo, não buscar a cada dia mais essa comunhão, não adianta, você não vai ter. Você não vai acordar cheio do Espírito Santo do nada. Eu acordei e estou cheio do Espírito Santo. Não, é como lá em Ezequiel que fala que ele foi andando, as águas batiam nos atelhos, ele andou mais um pouco, ele foi andando, algumas milhas dentro do rio, batia aqui, de repente nos lombos, e de repente ele entrou num lugar que não tinha mais controle, e é esse lugar que talvez você tenha medo, você já entrou em várias coisas, como a música, quem já pisou no Santo dos Santos, a pastora falou isso, ela teve esse discernimento, muitos de nós já experimentamos, mas ficamos talvez aqui, e ficamos com medo de perder o controle. Eu tenho certeza que um dia eu ia ser arrebatado num culto, mas certeza absoluta, eu fiquei com medo, começou a tremer todo o meu corpo, mas parece que tremia os ossos dentro do corpo. Eu tive a experiência de 2 anjos, vêm um de cada lado, eu de olho fechado ali comecei a falar em línguas, mas eu falava o que eles falavam para mim, eu sentia que era uma variedade de línguas, eu comecei a falar, e começou a tremer meu corpo assim, e eu sentia aquela impressão de, eu vou ser arrebatado, e ser arrebatado, às vezes você cai ali como se fosse desmaiado, e Deus começa a te revelar várias coisas, só que eu fiquei com medo. Então o Espírito Santo, ele é cavaleiro, ele não vai fazer nada que você não queira, até a pessoa que tem medo de falar em línguas, eu não vou falar em línguas, o Espírito Santo não vai te dar isso daí, porque você está com medo, ele é cavaleiro, mas eu digo para você, busque o Espírito Santo de Deus, sabe, depois que eu fui batizado no Espírito Santo, eu falo, até eu brinco, que eu fiquei até mais inteligente, eu nunca tinha lido um livro na vida, nunca, escola, ia lá, fazia as meninas fazer meu trabalho, gazeava, nunca li o livro por completo, se tivesse ChatGPT então eu já falava, me dá um resumo aí, mas não, só que depois que eu fui batizado no Espírito Santo, sem brincadeira, eu fiquei horas, quando o meu batismo no Espírito Santo, eu duvidei, eu acho que eu já contei aqui para vocês isso, eu duvidei do falar em línguas, falei, não, isso aí é coisa do diabo, isso aí não é de Deus, e de repente, quando eu fui batizado, eu fiquei horas, eu não conseguia parar de falar em línguas, acabou, era uma célula que estava tendo, todo mundo foi embora, eu estava rolando lá no canto e falando em línguas, a hora que eu consegui levantar, que eu não conseguia nem levantar, eu fiquei realmente como bêbado, que dizia lá em Atos, mas esses caras estão bêbados, não estão bêbados, é 11 horas da manhã ainda, é o Espírito Santo de Deus, eu não conseguia levantar, gente, falando em línguas, e minha boca não conseguia parar, eu fui embora falando em línguas, deixei a Lani na casa, e falando em línguas, eu cheguei em casa, ajoelhei, morava sozinho nessa época, e liguei o louvor lá e fiquei, falando, fiquei até de madrugada falando em línguas, eu dormi de joelho falando em línguas, e de repente eu acordei, umas 5 horas da manhã, falando em línguas ainda, eu acordei, o meu amigo naquele dia tinha dado um livro, quando eu acordei, eu li o livro inteiro, nunca tinha lido um livro, no outro dia eu li 32 capítulos da Bíblia, li todo Mateus e mais alguns de Marcos, e ali eu comecei a ver que o Espírito Santo de Deus me mudou, sabe, e é esse poder que está em nós, só que nós precisamos crer nisso, e eu ainda nem criei, eu ainda acho que eu sou aquele, muitos são chamados, poucos são escolhidos, aquele que foi escolhido de última hora, é aquele tranqueira mesmo, porque eu estava duvidando, só que depois que o Espírito veio, nunca mais eu duvidei, eu falei, ei Deus, é real, do mesmo jeito que você usou a profetisa para falar sobre a minha vida, agora eu creio em tudo que está na palavra, sabe, e o Espírito Santo de Deus que traz vida a todas as coisas, e nós precisamos estar buscando Ele para que a gente possa avançar, e não venha
apagar o Espírito, que é aquilo que nós estávamos falando ali. E eu quero falar alguns pontos aqui sobre nós não apagarmos o Espírito. E o primeiro ponto que eu quero falar está lá em Salmo 119, 105. Salmo 119, 105. Eu quero que vocês acompanhem na leitura, porque isso também é muito importante. O Espírito Santo, ele vai revelar tudo aquilo que você leu e que você ouviu. Não tem como o Espírito Santo te revelar uma coisa que não existe. Por quê? Agora vamos dar uma crítica aos profetas aí que profetizam bobagem. Por que o Espírito Santo quer revelar o teu CPF? Para contar para o Serasa que você está devendo? Para quê? Não tem lógica. Que nem comigo. Revelou o meu íntimo, e isso está na Bíblia. Ele fala que o falar em línguas tem o seu proveito para edificação pessoal, mas a profecia revela o coração do ímpio. Eu fui revelado. Mas revelar ali, e o teu CPF não tem lógica. Mas você tem que ter revelação na palavra. Tudo aquilo que profetizarem sobre a sua vida tem que ter respaldo na palavra. Não pode ir contrário à Bíblia Sagrada. Então, diz assim: a tua palavra é lâmpada para os meus pés e luz para os meus caminhos. Então, nós sabemos que nós, para não apagarmos o Espírito Santo de Deus, nós temos que estar fundamentados na palavra. E esse primeiro ponto, para você não apagar o Espírito Santo, é isso, é você estar encharcado na palavra, lendo a palavra, entendendo. Sabe, e nós somos sem vergonha mesmo, vou usar essa palavra, porque eu fiz um propósito uma vez, eu não lembro, acho que não foi aqui na Eucana São José, foi na Eucana Curitiba, a qual nós íamos ler a Bíblia inteira em 90 dias. A Bíblia inteira não, perdão, o Novo Testamento inteiro em 90 dias, e daí eu fui pesquisar no aplicativo que eu tenho da Bíblia ali, YouVersion, que é aquele Holy Bible, ele diz o quê? Que em 13 minutos você consegue ler esse devocional. Então 13 minutos por dia, você consegue ler o Novo Testamento inteiro. E eu nem vou pedir para você erguer a mão para não te envergonhar, perguntar se você já leu a Bíblia inteira, e quantos anos você é de crente. Você fala, eu tenho tantos anos de crente, e as pessoas não leram a Bíblia inteira. Sabe, e o que nos falta é essa disciplina de estar na palavra. Claro, eu acredito que nós pastores, as pessoas que estão à frente, a liderança, tem que estar entregando para vocês isso, dando alimento. Mas aqui 1 horinha de culto é pouco. Nós temos que se manter da palavra. Por quê? Porque a palavra é lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho. Então, ela que vai dar direção, que vai dar um norte. Às vezes eu fico, Deus usa um profeta, e sim, Deus vai usar. E nós temos essa veia aqui, por isso que a gente chama, e até eu faço um ressalte nisso, às vezes a palavra, você fala, nossa, foi uma palavra mais ensino, foi uma palavra meio xoxa, digamos assim, que você pode dizer, mas na hora da oração aqui, o Senhor usa a gente com uma palavra de conhecimento, uma palavra de sabedoria, que vai transformar a tua história. Um renovo, às vezes você está aqui, e Deus te traz um direcionamento. E a Eucana tem esse princípio, eu até estava falando com os meninos, nem falei com a pastora e com o Henrique, mas eles vão ver que é confirmação. Aquilo que a pastora fez aqui foi o que nós falamos lá atrás. Eu falei, algo que eu queria fazer, algo que nós fazíamos lá na outra igreja, que no momento do louvor, a hora que aquele louvor está no pico, que a gente sente o Espírito Santo repousou aqui, o Espírito profético está sobre a igreja, aquelas pessoas que são proféticas vão estar aqui, que têm o dom de profecia, porque a Bíblia diz, nem todos são profetas, mas todos podem profetizar, quando você entende, o Espírito profético está ali, e aquelas pessoas que estão separadas aqui, pessoas que nós como pastores reconhecemos que têm esse dom da profecia, vão estar prontos aqui para entregar uma palavra profética para a tua vida, para trazer uma direção. Então nós queremos fazer isso, talvez vai fazer isso de vir à frente, ou talvez não, talvez essas pessoas vão vir onde você está, mesmo lugar, e vão entregar uma palavra para você. Nós queremos fazer isso, por quê? Porque nesse tempo a maior promessa é o Espírito Santo. O Espírito Santo está conosco e está sendo deixado de lado, como eu falei, e nós precisamos estar em comunhão, para que nós possamos crescer, não ser aquele crente que está ali só de banco, recebendo amém. Ei, sem o Espírito Santo você não vai avançar. Sem o Espírito Santo você não vai conseguir ser melhor no teu emprego lá. E se for, vai ser só pela força do teu braço, você vai estar cansado. Com o Espírito Santo você vai fazer com amor. Porque você tem um dos frutos, é o amor. Como que aquele cara chato do teu emprego lá, fica lá te enchendo o saco? Ei, eu vou ser longânimo com ele.
Longânimo é você, sabe aquele cara que tem a fé de Jó, que falam? Esse tem a fé de Jó. É isso. Qualquer dia eu vou pregar só sobre os frutos do Espírito e falar o que é cada um. Benignidade é mais louco ainda. Porque benignidade é tipo assim, aquela pessoa faz mal para você, você ainda além de tolerar, você faz bem para ela. Isso é ser benigno. E é difícil, só que cheio do Espírito Santo fica fácil. Por quê? Porque cheio do Espírito Santo, você vai saber que a palavra é tudo para você, e você vai falar, ei, e Jesus falou na sua palavra, que eu não tenho que só amar os que me amam, se você só ama os que te amam é fácil. Todo mundo faz isso. Mas vós, ame os seus inimigos, e ore por aqueles que te perseguem. Então ali você vai conseguir, porque os frutos do Espírito vai vir sobre a tua vida, e você vai conseguir manter isso. E o segundo ponto, é o que? É a música e o louvor, eu coloquei aqui, que apaga o espírito, vamos lembrar isso. O que está te alimentando? Sabe, aqui eu coloquei a música secular. É pecado ouvir música secular? Depende. Tem músicas que só falam de amor, tem música que, sei lá, a pessoa põe para um casamento, aquele sertanejão lá de viola. Normalmente é as antigas, né? Porque as novas hoje é só funk, aquelas loucuradas, palavras chulas, mas às vezes você está se alimentando o dia inteiro de música secular, o dia inteiro de coisas mundanas, e você quer ter intimidade com o Espírito Santo. Espírito Santo é o Espírito do Deus Santo, do Deus vivo. Ele não tem prazer no pecado, ele não coabita com o pecado. A única coisa que nos separa de Deus é o pecado. Se você não crê nisso, mas você precisa entender que se você estiver ali escutando músicas do mundo, querendo ou não, vai te afastando da presença. Põe um louvor, eu gosto de um ritmo muito... Cara, tem ritmo para tudo. Eu gosto desse tipo de música. Coloca lá, vai ter um louvorzão para isso. Olha o que diz lá em Filipenses 4:8. Filipenses 4:8, vamos ler lá. Finalmente, irmãos, pensem em tudo o que for verdadeiro, tudo o que for digno de respeito, tudo o que for justo, tudo o que for puro, tudo o que for amável, tudo o que for de boa fama, em tudo o que houver alguma virtude ou em algo de louvor. Então nós temos que entender que tudo é para a honra e glória do nosso Senhor. Tudo. Seja o louvor no teu carro, na tua casa. Mude o ambiente, sabe, até marido e mulher, às vezes, vai lá, deu uma tretinha lá, brigou, coloca um louvor, faz isso só para você ver, coloca um louvor e fala, ei amor, lembra o que diz lá na palavra, porque você sabe que é lâmpada para os seus pés, a minha guerra não é contra carne nem sangue, não é contra pessoas, minha guerra não é contra você, vamos orar, mudar esse ambiente, claro, às vezes vai dar aquele risca-faca ali, mas quando der aquela, você vai e faz isso, solta o louvor, o ambiente da presença, gente. Por que vocês acham que o louvor vai à frente? O louvor vem antes. Sabe, não existe um jeito certo de culto, mas nós colocamos o louvor antes da palavra porque ele vai abrir o ambiente. Na guerra lá, eles mandavam os tangedores à frente para guerrear. Ia lá o povo do louvor e eles venciam a guerra. Então o louvor, ele tem poder. Ele abre os céus. Deus habita em meio aos louvores. Amém? Se você passa a semana ouvindo o que o inferno canta, que até fui pesado, não espere sentir o que o céu derrama. Sabe, você passa a semana inteira ouvindo o que o inferno está ali querendo dizer. Como você quer que do céu venha poder? Então você precisa cuidar dos seus ouvidos, daquilo que você está ouvindo. Você tem que estar cativo ao Senhor, você tem que estar com a mente focado nele. E o que você ouve influencia você. E influencia também aquilo que você crê. Porque a música, ela é como portais. Você teve lá um ex lá, que te fez sofrer, que aconteceu um monte de coisa. De repente você está lá e toca aquela música. Se você fica meio viajando, você vai lembrar. Você vai lá naquela fase lá. Você vai começar a sofrer. Começa a ouvir lá Charlie Brown. Legal as músicas, Charlie Brown. Quando vê, você está lá cheirando pó. E quer se matar.
e você não sabe, ou começa só um sentimento. Nada vai começar assim, porque o inimigo, lembra que ele quer uma brecha, ele vai entrando aos poucos, e hoje está tão fácil. É difícil ver possessão demoníaca hoje. Não tem mais demônio? Tem. Só que os demônios nem estão mais entrando nas pessoas, eles estão só oprimindo, eles estão por fora ali. Eles viram um jeito mais fácil, porque se eu só oprimir, eles continuam na igreja. Se eu só oprimir, eles continuam indo no PG, na célula. Se eu só oprimir, eles continuam congregando. Mas estão lá dentro da igreja frio. Eu quero que eles não entendam quem que é o Espírito Santo, porque se eles tiverem o Espírito Santo, eles vão dizer não para tudo, eles vão querer ser livres, libertos, santos, irrepreensíveis. Então nós precisamos vigiar nisso. A próxima é as distrações. Sabe, eu coloquei aqui também andar com pessoas vazias. As distrações hoje são muitas. Sabe, é que nem eu sempre falo, você fala, eu vou orar 1 hora, você vai lá e ora 5 minutos, mas você fala que vai mexer na internet 5 minutos, quando vê você está 1 hora, lá, rolando, é assim, é muitas distrações. Se você não ocupar com as coisas de Deus, você vai ser derramado, ser preenchido com as coisas do mundo, e como eu falei, o Espírito Santo de Deus, ele não vai estar ali. Você acha que você vai estar lá vendo aquelas coisas lá e o Espírito Santo vai estar lá junto? Não, ele vai se afastando de você. Eu sempre falo assim, até falei errado aqui, eu acredito assim, o Espírito Santo, Deus está ali. Nós que vamos virando as costas. Quando você deixa de fazer, você vai aqui, não, vou fazer essas coisas para cá. Mas ele está aqui. Ele sempre está aqui, só basta você voltar para os caminhos, fazer aquilo que ele te chamou para fazer. Então nós não podemos deixar com essas distrações. E nós que estamos na liderança, agora eu quero falar com liderança, nós pastores, os ministros, cada um que serve na casa do Senhor. Às vezes a nossa distração é o muito fazer. Marta, a pessoa está preocupada com tudo. O pastor está aqui, mas não consegue adorar. Porque ele está pensando, meu Deus, mas não veio tal pessoa, vou ter que fazer isso. Tal pessoa ali hoje não conseguiu. E sabe, claro, as pessoas têm seus compromissos, às vezes, ou acontecem umas coisas do nada, que nem hoje mesmo, pessoas mal, doentes, acontece. Só que nós temos que entender que nós temos que tirar um tempo para o Senhor. Sabe, desfrutar da presença, a hora que a presença vem, nada mais importa. Ei, Marta, você está preocupada com um monte de coisa, sendo que uma só importa, a presença. Então a presença, ela vale mais do que tudo. E nós não podemos deixar com que essas distrações façam a gente perder o plano e o propósito. Você quer crescer, mas anda com quem ri da fé, zomba da igreja, que esfria sua alma? Quem anda com vazios se torna raso. Sabe, às vezes você quer ser cheio do Espírito Santo, mas você anda com aquelas pessoas, eu coloquei que ri da fé, que zomba. Sabe, até eu mesmo, numa palavra, eu meio que brinquei lá, the best, the king, the of the power. Mas depois o Espírito Santo me constrangeu. Ele não me chamou para ficar falando dos outros. Ele me chamou para falar da verdade. Para trazer a verdade. E às vezes a gente brinca. E isso é toda a armadilha do inimigo, para que a gente seja distraído do grande propósito. Imagine, sem brincadeira, mais de, acho que mais de umas 2 semanas que está rolando isso. Quantos pastores em púlpito estão pregando isso? Quantas pessoas estão só falando disso? E o inimigo está, pegando as pessoas. Deixar de pregar a palavra para falar dos outros, para apontar o erro de outros. Nós não podemos. Então às vezes você andar com pessoas que vão realmente tirar do propósito, não dá. Então você tem que ser seleto. Aquilo que fala das rodas dos encarnecedores, nós temos que entender que tem a sua real forma. Não que nós nunca mais vamos estar com pessoas que não professam a mesma fé, mas que nós temos o entendimento que quando nós estamos lá, nós temos que ser luz. Se aquelas pessoas estão fazendo coisas contrárias à tua fé, você vai ter que se posicionar. Você precisa se posicionar, porque isso vai vir, ou você vai pegar e sair. Então esse é o nosso papel. Quem anda com fogo se aquece, quem anda
com pessoas frias, vai se congelar, isso é inevitável. Aqui eu coloquei outra coisa que esfria e apaga o espírito, é o nosso pecado de estimação. Sabe, isso aqui é forte, porque talvez você tenha algum pecado que só você sabe. Você tem aquele pecado lá, aquele pecadinho de estimação que você não larga. Sabe, você não consegue não mentir. Vou dar um exemplo assim. Você está ali, de repente, você fala uma mentirinha. Você está ali e tal. Você está envolvido lá na pornografia, só você sabe. Você está lá olhando quando todo mundo dorme. Sabe, aquele pecado que só você sabe, aquele pecado de estimação. Então Deus, Ele não vai coabitar com isso. Deus, Ele é santo. O Espírito, ele vai se entristecer. A Bíblia diz, não entristeceis o Espírito. Lá em 1 João 1,9 ele diz, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar todos os nossos pecados e purificar de toda a injustiça. Então nós temos que entender que é esse mesmo Espírito que vai convencer. Só que se você não está fervoroso no Espírito, você está deixando de lado. Você consegue viver, como eu falei, com o pecado, você consegue estar sendo influenciado por demônios e estar dentro da igreja. Mas você tem que ter um entendimento que se você pedir perdão, se você confessar esses pecados, Ele é fiel e justo para perdoar todos os teus pecados, todas as suas iniquidades. O próximo aqui é a falta de compromisso com Deus. O texto é Mateus 6:33. Esse é bem conhecido. Buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas a vocês. Então você precisa ter esse compromisso com o Senhor, porque a falta de compromisso faz com que você afaste o Espírito, apague o Espírito do Senhor sobre a sua vida. E ali diz o quê? Que se nós buscarmos o reino de Deus e a sua justiça, todas as demais coisas seriam acrescentadas. Nós estamos a vida inteira correndo atrás do dinheiro. Até pessoas falam, ei, o que você está fazendo, cara? Estão correndo atrás, né? As pessoas têm feito do dinheiro um Deus. E a única coisa que Deus fala ali na palavra, comparando a outro Deus, que você não pode servir a dois senhores, a Deus e a Mamon, que é uma influência maligna, que é o Deus do dinheiro. Em outras versões já está atualizado ali, fala Deus e o dinheiro. Então nós estamos correndo atrás disso, e em vez de nós estarmos correndo atrás do Espírito Santo, nós precisamos entender que se nós buscarmos o plano de Deus, todas as coisas serão acrescentadas. E quando ele fala todas, é todas, não é algumas. Você vai ali e está servindo na casa do Senhor, você vai ali e está indo no PG, você está indo ali, você entendeu o propósito dos pobres, órfãos, a viúva. Não tem a ver só com nós aqui, tem a ver com quem você é daqui para fora também. É isso que o Senhor fala, é você buscar o reino de Deus. O reino de Deus não é a casa aqui, o templo. Porque tem muitos pastores que falam, não, você tem que estar na igreja. Se você não veio no culto, você não está buscando Deus em primeiro lugar, não. Às vezes você está lá na tua casa, você fez da tua casa um altar ao Senhor, e é isso que nós precisamos fazer. Aonde você está, Deus tem que ser o primeiro. Aí você vai ver todas as coisas acontecerem. A outra coisa é o corre-corre da vida, o ativismo. Sabe, o ativismo espiritual faz com que a gente se perca. Até coloquei aqui o versículo de Marta, esse aqui eu nem vou pedir para ele abrir, que é Marta, Marta, por que andas inquieta? Esse é o ativista religioso. E nós não podemos chegar aqui, bati meu cartão hoje, está pronto, agora só estou a semana abençoada. Não, se você estiver fazendo isso com ativismo, nada vai adiantar. Lembra da palavra do dia do aniversário da igreja? Nós temos que ser ouvintes e praticantes da palavra. Se você não praticar, de nada vai adiantar. Então nós precisamos ter esse relacionamento com Deus e não deixar com que essas coisas nos afetem. Deus, Ele não quer
que você se perca nisso. Então, por isso, ele te ensina hoje. Sabe, outra coisa que eu coloquei aqui é algo que quase ninguém tem: orgulho. Só que não. O orgulho, a altivez que apaga a presença de Deus. Provérbios 16, 18. Vamos ler lá, Provérbios 16, 18. O orgulho vem antes da destruição, e o espírito altivo antes da queda. Ou seja, a soberba precede a queda, né? O orgulho. Então aquela pessoa que é orgulhosa, aquela pessoa que não consegue, eu não consigo lá chegar, Bruno, eu estou precisando de ajuda. O Henrique, por mais que às vezes é um cara mais jovem, você ora por mim, cara, tal situação. Sabe, nós temos que ter essa humildade, sabe, de espírito, nós temos que ter essa humildade para que a gente possa crescer. O Senhor, Ele detesta isso. Sabe, se tem coisas que Deus abomina, é o orgulhoso, é o soberbo. E o contrário disso é você ser manso e humilde de coração. Sabe, uma frase linda que Jesus falou, que eu tenho para mim, é: aprendam comigo, que é manso e humilde de coração. Essa frase é muito linda. Você acha que você está bem sozinho? Que não precisa de ajuda, nem de correção? O orgulho fecha a porta dos céus. O Espírito Santo só enche o que se esvazia. Sabe, isso aqui é muito real. O Espírito Santo, ele vai encher aquela pessoa que se esvazia de si próprio. Eu estou vazio de tudo, Senhor, pode entrar. Ou seja, você vai pegar e vai tirar tudo que não presta. Lembra que eu iniciei falando que você precisa se arrepender? Você precisa nascer de novo da água e do Espírito, é isso. Você fala: Pai, tira isso aqui, ó, eu não consigo sozinho, é esse vício, é esse pecado de estimação, é esse orgulho, essa soberba, tira. E quando Ele tirar, primeiro Ele tira, depois Ele vai te encher. Sabe, Ele vai te encher a ponto de você ser transbordado do Espírito, a ponto de você ser luz na vida das pessoas. Aqui eu coloquei outro também que quase ninguém faz: a fofoca, a boca suja, o coração vazio. Efésios 4, 29. Olha lá, Efésios 4, 29. Nenhuma palavra torpe saia da sua boca, da boca de vocês, mas apenas o que for útil para edificar os outros, conforme a necessidade, para que transmita graça aos que lhe ouvem. Então nós temos que cuidar com aquilo que sai da nossa boca. Sabe, às vezes, não, aquela fofoquinha ali, vamos falar da vida do irmão, porque você viu que o irmão lá, você viu que aquilo, sabe, tudo isso vai entristecendo o Espírito Santo e vai apagando aquela chama que tinha que ser acesa. É tipo assim, você está lá cheio, você vai sair daqui cheio, você já está cheio, em nome de Jesus, você vai sair daqui transbordando, mas você foi lá, fez uma mentirinha, vai apagando, você parou de ler a palavra, vai apagando, você começou a falar da vida dos outros, vai apagando. A Bíblia diz que não pode da mesma fonte sair dois tipos de água, uma água boa e uma água ruim, sabe, então nós precisamos usar nossa boca para profetizar bênçãos, sabe, até sobre a vida dos nossos filhos. Esses dias minha esposa também me puxou a orelha e falou: amor, nós temos que cuidar o que a gente fala com o Estevão às vezes a pessoa é bagunceira, não sei o que, mas a palavra tem muita força. Se você pegar e falar afirmando, isso não pode. A palavra está dizendo que saia da tua boca a palavra de bênção, que a gente possa proferir palavra de bênção, para que a gente não venha entristecer o Espírito Santo. E o último ponto é a quebra da intimidade com Deus. Sabe, Mateus 25, 12, ele diz: em verdade vos digo, eu não vos conheço. Ele porém respondeu: em verdade lhes digo que não vos conheço. Sabe, a quebra da intimidade. Você não ter mais intimidade com Deus, você não fazer nunca aquele quarto secreto. Sabe o que a Bíblia diz? Quando vocês forem orar, orem assim: entre no quarto de vocês, fechem a porta. Você não tem intimidade com o Senhor. Aí eu oro, mas eu oro só no chuveiro. Mas é um tempo que você está... Não que você não possa orar no chuveiro, eu também oro. Às vezes vem então umas revelação ali que está quentinho, né? Aquela benção. Mas você tem que falar: ei, esse tempo é teu, Senhor. É eu e você.
Ei, amor, eu vou orar agora. Ei, não deixa a criança vir aqui. Ou faz igual eu, acorda bem cedo, que daí é mais que um sacrifício ainda. Você tem que acordar mais cedo, porque senão a criança já vai estar ali, a mulher pede uma coisa. Então você tem que tirar esse tempo com o Senhor. E isso faz essa quebra da intimidade. E nós não queremos, eu acho que o que a gente menos quer ouvir é isso. É duas palavras, servo bom e infiel, né? Servo mau e negligente, quer dizer. E essa daí, eu não vos conheço. Imagine o Senhor, você está ali, mas ei, eu profetizei em teu nome. Eu curei no teu nome, eu ia no culto. Não, negativo. Você era um ativista religioso. Você estava lá na igreja, mas você nem crente era. Porque crente até o diabo é, a palavra de Deus diz. Eles creem e tremem. E nós, às vezes, estamos só aqui apáticos. E o que o Senhor está nos chamando hoje, eu queria que você colocasse em pé, é para que a gente mantenha essa chama acesa. Sabe, nós experimentamos hoje aqui o poder do Espírito Santo de Deus em meus louvores, em minhas orações. E agora eu vou pedir para o Henrique cantar outro louvor. E eu não quero que você venha aqui à frente. O Espírito Santo já tocou sobre você. Eu quero só que você feche seus olhos, coloque a mão no seu coração e você faça a sua oração com Deus. Você fale, Espírito Santo, me perdoa. Essa você vai ter que pedir para Ele perdão. Por muitas vezes ter esfriado o Espírito. Por muitas vezes ter apagado o Espírito Santo de Deus. E fala com Ele, me ajuda a manter essa chama acesa. Amém? Então faça a sua oração. Feche seus olhos. Deixe com que o Espírito Santo toque na sua vida.